Olá, gatinhas e gatinhos! Nesse vídeo, o professor Rainan Machado, do canal Ciência Rústica, estará resolvendo alguns exercícios com vocês da equação geral dos gases, né? Exercícios envolvendo as variáveis de um gás, né? Transformações gasosas, aplicando aí a equação geral dos gases, a equação de Charles, a equação de Boyle e a equação de Gay-Lussac. Beleza? Vem comigo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que isso vai nos ajudar a continuar preparando material de qualidade para os alunos e para os curiosos. Beleza? Vem comigo que a aula já vai começar. Sem mais delongas, então, vamos aí resolver alguns exercícios de transformações gasosas, equação geral dos gases. Essa primeira é uma questão teórica. Cai muitas questões teóricas de interpretação aí, né, sobre as variáveis do gás, pressão, volume e temperatura. Essa daqui, ó, uma questão da PUC de São Paulo, diz: de acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão, então isso daqui para mim é interessante, ó, eu quero proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa em uma transformação isotérmica. Isotérmica, a gente sabe que a temperatura é constante, né? De acordo com a lei lá de Robert Boyle. Ok, eu vou manter a temperatura constante e quero aumentar a pressão. O que eu preciso fazer para proporcionar isso? Bom, eu já posso eliminar então a alternativa C. Vamos por eliminação, isso ajuda muito, né? Uma excelente dica aí. Porque é isotérmica, a temperatura é constante, então não vou mexer na temperatura. Bom, posso eliminar mais duas, ó. Aonde que está falando aqui de aumentar ou diminuir a massa, né? Massa não é uma grandeza que a gente leva em consideração aqui nas transformações gasosas, né? A gente leva volume, temperatura e pressão. Então, a gente exclui aí massa. Sobra duas possibilidades: aumentar o volume ou diminuir o volume. Bom, se eu quero aumentar a pressão, eu preciso então reduzir o volume. Lá na primeira aula a gente falou sobre isso, que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, para que eu aumente a pressão, eu reduzo o volume. Preciso diminuir o volume. Está aqui a nossa alternativa correta, a alternativa D. Vamos para o próximo? Também uma questão teórica aí para nós, ó. Uma questão da UFO. Em relação aos gases, é incorreto afirmar que. Então, eu tenho 4 afirmações, 3 são verdadeiras e eu quero marcar a incorreta. Vamos lá para a alternativa A. O volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Então, agora a gente vai manter a pressão constante. Se eu aumento a temperatura, o volume ele diminui ou ele aumenta? Bom, imagine então que eu aumentei a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas, naturalmente a pressão aumentaria, porém a pressão vai ficar constante. Então, para isso, eu preciso de haver uma expansão no meu sistema, para que a pressão continue a mesma, né? O meu volume vai precisar aumentar, não diminuir. Então, a alternativa A aqui é a alternativa incorreta. Eu fico meio cismado quando a alternativa correta de se marcar é a primeira. Eu dou uma lidinha nas outras só para ter certeza. Vamos lá? Em relação aos gases, letra B, eles exercem pressão sobre as paredes do recipiente onde estão contidos? Sim, né? A gente sabe que as moléculas dos gases estão em constante movimentação e exercem ali pressão sobre as paredes do recipiente. Ok. A pressão aumenta com o aumento da temperatura, se o gás estiver fechado em um recipiente rígido. Então, se o gás está num recipiente rígido que não permite o volume se expandir, né? Se expandir ou comprimir, então, se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam com mais energia cinética, então, consequentemente, a pressão aumenta também. E por último, os gases eles difundem-se rapidamente uns nos outros. Eu pego 2 gases e misturo, eles vão se misturar, vão se difundir uns nos outros rapidamente? Sim. Então as 3 últimas alternativas estão corretas e a primeira é a alternativa falsa, né? Agora os outros exercícios são exercícios no quais
nos quais a gente vai aplicar a fórmula, né? A equação geral dos gases, vamos realizar os cálculos. Vamos para o primeiro? Já coloquei aí para vocês, né, a equação geral dos gases, né? PVT Povotó, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, né? Aqui as variáveis no início e as variáveis no final. Ok, uma questão da Estácio do Rio de Janeiro. Um volume de 10 litros de um gás perfeito, ó, vamos tirando as informações, essa informação já é útil para mim, né? O volume inicial é 10 litros. Teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm. Opa, então a pressão 1 era 1 atm, 1 atmosfera, e a pressão 2 foi, né, para 2 atmosfera. Beleza, top. E a sua temperatura aumentada de 73 graus Celsius para 73 graus Celsius negativos, né, para 127 graus Celsius positivo. Qual que é o volume final em litros do gás? Ok, vamos só tirar T1 e T2 aqui. Passei para o lado de cá aqui para ficar mais fácil para a gente resolver o cálculo. Então, a temperatura inicial é menos 73 graus Celsius e a temperatura final é 127 graus Celsius positivo. Só que a gente já sabe que a gente não usa a temperatura em graus Celsius, né? A gente precisa transformar para Kelvin, que é só somar com 273. Então, quando eu pego 73 negativo e somo mais 273, eu tenho 200, né? Positivo, 200 Kelvin. E aqui 127 positivo mais 273, e daí 400 Kelvin. Agora que eu já sei todas as minhas variáveis, só eu substituir na fórmula, né, para mim encontrar qual que é o volume final, né? O volume final é o camarada que eu não sei. Aplicando na fórmula, P1 ela vale 1, que multiplica o volume inicial, que é 10, sobre a temperatura inicial, que era 200, igual pressão final foi para 2, volume final é o camarada que eu quero descobrir, sobre a temperatura final, que é 400. Ok, o que a gente pode fazer, ó? Bora fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 200 vezes 2 V2 vai dar 400 V2, que é igual 1 vezes 10, 10, 10 vezes 400, 4.000. Agora, para me achar V2, eu pego o 400 que está multiplicando ele aqui, ó, passo dividindo, então meu volume final ele é de 4.000 dividido para 400. Corto 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 40 dividido para 4 deu 10 litros. Aí você pensa, mas permaneceu o mesmo, não está errado não. O volume inicial era 2, era 10 e agora o final também. Bom, olha aqui, a pressão dobrou, só que a temperatura também dobrou o valor, né? Então, como consequência, o volume ele não foi alterado, certo? Então, confia aí na sua conta. A gente aplicou na fórmula, deu isso, tem a alternativa lá, tá pronto. Vamos para o próximo exercício? Vamos lá então. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Durante a viagem, após parar um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Então, olha aqui, ó, eu já tenho informação da pressão inicial, que era 30. Eu tenho informação da pressão final, que foi para 32. Considerando a dilatação do pneu desprezível, opa, essa informação aqui para nós é interessante, ó. A dilatação do pneu é desprezível. E considerando também o ar dentro dos pneus como um gás ideal,
Assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Então, T2, a segunda temperatura, né? A temperatura final eu não sei, mas eu sei que a temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Que quando eu somo mais o 273 lá, né? Para transformar para Kelvin, eu vejo que a temperatura inicial era 300 Kelvin. Qual que é a temperatura final? Vamos descobrir agora, quando eu conseguir usar aqui a minha canetinha. Então, cara, e o volume? Bom, ele disse que a dilatação do pneu é desprezível. O pneu ele não expande, não se comprime, né? Tanto assim para ser considerável. Então aqui o meu volume é constante. É uma transformação isocórica ou isovolumétrica. O que eu faço então? Eu pego a minha fórmula lá do PVT Povotó e corto, elimino lá o volume. Ele não vai entrar na jogada. Então, quando eu elimino o volume da jogada, eu fico que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Substituindo os valores na fórmula, só trocar aqui a cor da caneta para ficar mais didático. Eu tenho que P1, a pressão inicial era 30, sobre a temperatura inicial, que era 300, igual a pressão final, que foi para 32, sobre a temperatura final, que eu não sei. O que dá para me fazer aqui? Ó? Dá para me substituir aqui, né? Dá para me simplificar isso daqui. Eu simplificando isso daqui, eu vou ter 1 sobre 10. Concorda que 300 é 10 vezes maior do que o 30? 1 sobre 10 é igual a 32 sobre T2. Se você joga esse 300 multiplicando para lá e para cá e faz a conta do jeito que a gente tinha feito lá do outro lado, vai dar certo também. Se você consegue visualizar essa simplificação, melhor. Aí agora eu pego o T2 e multiplico por 1 e coloco o 10 vezes o 32. Então, T2 vezes 1, T2, igual 10 vezes 32, 320. 320 kelvins. Mas, professor, ali está a temperatura em graus Celsius. Não tem 320 Kelvin lá, não tem problema. A gente sabe que para colocar de Celsius para Kelvin é somar 273. Então, de Kelvin para Celsius é subtrair 273. Aí quando você pega 320 menos 273, você vai ver que deu 47 graus Celsius, que é a nossa alternativa C. Próximo exercício. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 de seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Opa, temperatura constante, não variou a temperatura. Uma transformação isotérmica. Vamos chegar lá na fórmula e eliminar a temperatura da fórmula, deixar pressão e volume inicial e final. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão a qual o gás será submetido. Bom, então vamos lá. O meu volume inicial ali falou que era 150 centímetros cúbicos. E meu volume final? Bom, aqui diz que o gás ele foi comprimido a 1/3 de seu volume inicial. Então, 150 são 3 partes de 50, certo? 50, 100, 150. Então, 1/3 é uma parte dessas, 50. Ah, mas eu não sei raciocinar assim não, professor. Não tem problema, divide por 3, 150 dividido por 3, deu 50. 1/3 é isso, dividir por 3.
Então foi comprimido a 1/3, foi comprimido para 50 centímetros cúbicos de volume. Bom, a minha pressão inicial era 2 Pascal e a minha pressão final, I don't know. Vamos calcular agora. Então vamos montar na fórmula. Lembra que era PVT, Povotoy? Então eliminei temperatura da fórmula. Então ficou P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Sem a temperatura, a fórmula fica assim. Agora vamos substituir na fórmula e calcular. P1 era 2 vezes o volume inicial, que era 150, igual P2, I don't know, vezes o volume final, que é 50. 2 vezes 150 consigo resolver, colocar aqui é 300, igual a P2 vezes 50. Ok, esse 50 que está multiplicando, eu jogo para lá dividindo. Então, P2 é 300 sobre 50. Aqui, ó, tchau, aqui, ó, toma. 30 sobre 5, a pressão final é 6 atm. Lembra que volume e pressão são inversamente proporcionais? Então, se eu reduzir 3 vezes o meu volume, eu aumentei 3 vezes o valor da minha pressão. Se você consegue raciocinar isso, você nem precisava ter feito essa conta. Não tem problema se você não sabe, você sabe fazer a conta. Chegou no resultado também, demorou um pouco mais, mas deu certo. 6 atm, aí a nova pressão do gás. Vamos para um último exercício? Esta daqui também conseguiria fazer de cabeça só raciocinando lá nas grandezas, mas vamos fazer a conta também para depois a gente raciocinar. Vamos lá, um balão que contém gás oxigênio, né, o gás O2, mantido sob pressão constante, ele tem volume igual a 10 litros, isso a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que, bom, aqui já falou que é pressão constante, beleza, a pressão não varia. Vou lá na PVT Povotoy, elimina a pressão. Vai ficar o quê? Volume inicial sobre temperatura inicial igual volume final sobre temperatura final. Ok, aí diz que o volume inicial era 10 litros. Aí diz também que a temperatura inicial era 27 graus Celsius. Somando 273, que eu já sei, para transformar para Kelvin, 300 kelvins. Ok. E aí, o volume final vai dobrar. Então, era 10 litros, passou para 20 litros. A pressão tem que permanecer constante. O que tem que acontecer com a temperatura? O que vai acontecer com a temperatura? I don't know. We'll see. Então, vamos lá. Volume inicial 10 sobre temperatura inicial 300 igual volume final, eu já sei que é 20 sobre a temperatura final T2, não sei. Olha aqui, dá para me simplificar, ó. Em cima fica 1, embaixo fica 30. Então T2 vezes 1, T2. 30 vezes 20, ó, 3 vezes 2, 6, deixei um 0 do 30 e um 0 do 20 de fora, coloco os dois aqui, 600 Kelvin, a temperatura final. Tá, a temperatura inicial era 300 e agora foi para 600. Então, a temperatura em Kelvin dobra? Sim, a temperatura em Kelvin dobra. Lembra lá que volume e temperatura são diretamente proporcionais? Então, eu dobrei o volume, aumentei 2 vezes, aumentei 2 vezes também aqui a temperatura. Beleza, meus gatinhos e minhas gatinhas? Procurem mais exercícios na internet, resolvam, que com certeza com a prática aí vocês estarão craques. Até a próxima videoaula. Beijo do professor Rainan Machado.